A paz do Senhor, povo de Deus, saudações de paz a todos, aleluia, glória a Deus. Mais uma tarde maravilhosa e eu mais uma vez estou passando aqui, no Facebook para trazer uma reflexão da palavra de Deus para a vida dos irmãos. Que Deus continue abençoando todos vocês. E como esse vídeo já vai ficar registrado aqui, eu vou ser bem simples e rápido nessa reflexão. Lá no livro de João, capítulo 4, todos conhecem a história da mulher de Samaria, Vamos discorrer alguns versículos aqui, meus irmãos, para o entendimento de um pedaço deste capítulo, de parte deste capítulo. Aqui no versículo número 1 está dizendo: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Meus irmãos, está dizendo que Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia por causa, da popularidade dele. A popularidade de Jesus aqui nesse momento estava se tornando notória, Ainda que Jesus não batizava, mas a fama do Senhor estava percorrendo, por toda a Judeia. E Jesus não queria, essa briga aí por popularidade com João. Aí Jesus se retirou. E no versículo 4, meus irmãos, está dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria. Olha só, já temos dois irmãos aqui, irmão Sérgio, a paz do Senhor, irmão Jean, glória. Paz do Senhor, Jean, graça e paz, varão. Como é que o senhor está? Que maravilha, bom tê-los aqui. Então, meus irmãos, no versículo 4 está dizendo assim: E era-lhe necessário passar por Samaria, Aí Jesus foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Quando aqui fala que era necessário passar por Samaria, está dizendo que Jesus percorreu um caminho contrário, Porque os judeus, eles não tinham tratos com os samaritanos, então eles desviariam de passar por Samaria, eles passariam em torno. Só que era necessário Jesus passar por ali. Era necessário porque mais adiante ele vai encontrar a mulher samaritana no poço. Dizemos aqui que a Bíblia está dizendo que Jesus, que é o próprio caminho, se cansou do caminho, Por ser um humano, Jesus se cansou e ele se sentou ali, junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Então você já imagina, Jesus sentado, à beira do poço, meio-dia, porque estava cansado. Nos versículos seguintes, a palavra vai dizer que os discípulos vão comprar alimento. Ou seja, está falando que Jesus, por ser 100% Deus, também era 100% humano, Ele estava sentado, com sede, e seus discípulos tinham ido comprar comida. E veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse para ela: Dá-me de beber. Ou seja, meio-dia, sol escaldante, essa mulher vem tirar água no poço. Por quê? Porque ela achou que ninguém ia estar ali. Porque nós entendemos que essa mulher, ela é uma mulher pecadora. Ela é uma mulher que ela andava escondida. Ela falou assim: eu não vou durante a manhã, porque amanhã é mais fresco e todo mundo vai tirar água. Eu não vou durante a tarde, no finzinho da tarde, tirar água, porque é o horário que as mulheres vão, cedo e à tarde, por ser mais fresco, no fim da tarde. Então eu vou meio-dia, porque chegando lá não vai ter ninguém.
lá que vai apontar o dedo na minha cara, que vai falar dos meus erros, dos meus defeitos, né? Ela é uma mulher que ela era envergonhada e por isso ela escolheu tirar água ao meio-dia, né? Só que ela se enganou que não teria ninguém lá, porque era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário Jesus ter esse encontro com a mulher samaritana. Era necessário, porque nós vamos entender que quando Jesus Cristo evangeliza a mulher samaritana, ela não retém o evangelho só para ela. Ela vai repartir com as outras pessoas o que ela recebe de Jesus Cristo, né? Ela é evangelizada e logo ela se torna uma evangelizadora. Ela reconhece o Messias e chama os outros samaritanos também para vê-lo, para ouvi-lo. E os samaritanos vão reconhecer também Jesus como o Messias. Ainda que o próprio povo judeu não reconheceu Jesus como o Messias, os samaritanos, que eram pessoas de fora, pessoas que não tinham tratos com os judeus, pessoas que eram desprezadas pelos judeus, né? Pessoas que não tinham relacionamento algum com os judeus, né? Algumas coisas eram permitidas entre judeus e samaritanos em determinadas épocas, mas esse povo que os judeus desprezavam reconheceram Jesus como Messias, né? Então ela chega ali naquele poço meio-dia e Jesus vai falar para ela assim: dá-me de beber, né? Porque os discípulos tinham ido à cidade, ou seja, Jesus está sozinho com uma mulher na beira do poço, né? Depois os discípulos eles vão chegar e eles não vão perguntar para Jesus: Jesus, o que o senhor estava fazendo, conversando com a mulher na beira do poço? Eles não vão perguntar, porque eles conhecem o professor que eles têm. Eles sabem que o ensinamento de Jesus é verdade. Mas Pablo, por que você está dizendo isso? O que tem de mais Jesus e uma mulher na beira do poço ao meio-dia? Segundo a tradição dos judeus, a beira do poço era um lugar onde homem e mulher se encontravam para casamento. Busca aí aonde a esposa de Isaac foi encontrada. Rebeca foi encontrada por Eliezer no poço. A esposa de Moisés foi encontrada por Moisés na onde? Na beira do poço. A mulher de Jacó, filha de Labão, foi encontrada na onde? Na beira do poço. Ou seja, na cultura judaica, homem e mulher na beira do poço seria, né, no ponto de vista deles, uma ocasião para relacionar-se. E aí Jesus está na beira do poço com uma mulher. E os discípulos não perguntam nada disso para ele. O que o senhor estava falando? Qual que era o assunto? Não, porque eles conhecem o professor deles, né? Eles conhecem o mestre que eles têm. E aí Jesus faz esse pedido para essa mulher, diz assim: dá-me de beber. E aí a mulher vai entrar numa questão com Jesus Cristo. Vamos ler aqui. No 9, a mulher vai dizer para Jesus: mas como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha só, a mulher sabe que um rabi judeu, ele não pararia para conversar com uma mulher samaritana. Nem com uma mulher ele pararia para conversar. Os judeus não conversavam nem com as suas próprias esposas no meio da rua, né? Os rabi, vamos dizer assim. Os rabinos não conversavam com mulheres no meio da rua. Eles não prolongavam conversa com mulheres. E aí Jesus chega a uma mulher num poço e pede água. Sendo ele judeu, ela samaritana. A mulher se assusta. Fala: mas os judeus não se comunicam com os samaritanos. Não há tratos entre nós. Como eu disse, não há tratos entre eles, né? Glória a Deus, Jean. Também fico feliz, rapaz. Paz do Senhor, Fábio Moura. Tô falando aqui até, né? O Dudu Conveniência está assistindo. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Tá bom? Então, meus irmãos, voltando aqui. Eles não se comunicavam. Como eu disse, somente em certas ocasiões eles se comunicavam. Por exemplo, os discípulos foram comprar comida. Era permitido comprar comida dos samaritanos, né? Mas eles não tinham tratos. Só que alguns não aceitavam nada. Alguns não iam aceitar nem esse copo d'água que Jesus pediu.
E aí Jesus vai responder para ela, né? A gente não tem trato, mas se você soubesse o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, você pediria água, eu te daria a água da vida. Né? Olha só, Jesus está falando, você não conhece o dom de Deus, você não conhece a graça, e você não sabe quem está falando contigo. Jesus está falando, você ainda não sabe que eu sou o Messias, porque se você soubesse, você ia me pedir água, eu ia te dar água viva, né? Ia te dar água corrente, água que flui de dentro para fora, água que jorra para a eternidade. Né? Eu te daria uma água bem melhor do que essa do poço que eu te pedi. Ou seja, o que Jesus tem para a tua vida é bem melhor do que você tem para oferecer, ainda que você busque retribuir o que Jesus Cristo fez por você, o que Ele tem para te dar é melhor, né? Por isso dizemos que nós não merecemos, não somos dignos, e ainda que nós tentássemos retribuir o que Cristo fez por nós, não conseguiríamos, porque o sacrifício dele foi maior, o amor dele foi maior. O amor de Deus não nos constrange, né? Aleluia! O que Deus tem para nossa vida é bem maior. E aí a mulher vai dizer para Jesus: mas Senhor, tu não tem com que tirar. O senhor não tem balde. O poço é fundo. Da onde você vai tirar essa água viva? Olha só a mulher falando: rapaz, como é que você vai tirar água viva? Você não tem balde? Você não tem corda para puxar? Da onde você vai tirar essa água? E aí ela já fala assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo dele, e os seus filhos e o seu gado? Né? Ou seja, ela não está reconhecendo Jesus, né? Só que Jesus é maior que Jacó. E aí no versículo 13, Jesus vai continuar a falar sobre a água, vai falar assim para ela: olha só, mulher, qualquer que beber dessa água do poço vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que salte para a vida eterna. Olha só que maravilha, Jesus falando: você vai beber dessa água, você vai voltar a ter sede. E é realmente assim, as coisas naturais, né? A gente bebe água, a gente tem que beber de novo. A gente se alimenta, a gente tem que se alimentar de novo. Não sustenta de forma definitiva, né? Não é para sempre, não é eterno. Temos que beber água todo santo dia, no mínimo 2 litros de água. Só que Jesus está falando: se você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai voltar a ter sede. E aí Jesus está falando o quê? Está falando espiritual, meus irmãos. Por quê? Se nós formos lembrar, naquela passagem do rico e de Lázaro, qual é a primeira coisa que o rico lá no Hades, ele olha para Abraão e fala: pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo e me refresque a língua. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a água que ele vai dar para você é uma água eterna, que você não vai ter sede. Se você recusa a água de Jesus Cristo, a água que jorra para a vida eterna, você vai ser que nem esse rico que teve todos os prazeres no mundo, aproveitou de tudo, teve uma vida luxuosa, né? Mas quando ele morreu, ele foi para o Hades, e lá no Hades ele teve sede porque ele não aceitou a água da vida que Jesus Cristo tem para dar. Aleluia! E aí essa mulher, ela vai querer tirar vantagem disso. Ela vai dizer assim: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha só, ela está olhando para Jesus e vai falar: peraí, se o Senhor tem uma água que eu não vou precisar voltar aqui para tirar de novo, eu quero dela, né? Eu não preciso me deslocar ao meio-dia nesse sol escaldante para tirar água, não. Me dá dessa água aí. Né? Jesus está falando das coisas espirituais, mas ela está entendendo naturalmente. Ela quis tirar vantagem. Poxa, se o Senhor Jesus tem uma água que vai me dar, eu não vou precisar, eu não vou ter sede, então eu quero dessa água, que eu nem volto mais nesse poço meio-dia aí para passar esse calor todo não, essa dificuldade de puxar água no balde não. Só que Jesus estava falando das coisas espirituais para ela. E ela não estava entendendo. E aí Jesus vai entrar na vida pessoal dela. Olha só, Jesus ele não envergonha ninguém. Olha aqui. Os discípulos foram comprar comida. Ele estava sozinho com a mulher. E aí ele vai falar da vida pessoal da mulher, vai falar do pecado da mulher, né? E ele vai falar assim para ela: vai lá, chama o teu marido e vem cá.
Olha só. E a mulher respondeu: não tenho marido. Aí disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque você teve 5 maridos e o que agora você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher vai responder: Senhor, vejo que és profeta. Olha só, Jesus ele não envergonhou a mulher, ele não falou sobre o pecado da mulher diante dos discípulos. Os discípulos foram comprar comida, Jesus está a só no particular com ela, né? Jesus toma a atitude na hora certa, no momento exato. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Assim nós também, né, devemos fazer as coisas no momento correto, né? Pedir a Deus sabedoria nas nossas atitudes, porque eu imagino aqui que essa mulher ela ia ficar envergonhada. Ela não ia dizer, que ela disse agora: Senhor, vejo que tu és profeta, porque Jesus sabia de algo que ela não contou, né? Jesus sabia da vida pessoal dela sem ela ter contado. E se Jesus falasse na frente dos discípulos isso, a mulher ia ficar envergonhada. E talvez ela não reconhecesse Jesus como profeta. Mas como a atitude foi correta, né? Deus trabalhou, era necessário mesmo Jesus passar por Samaria e ter um encontro com essa mulher. E aí a mulher vai mudar de assunto, porque quando é no nosso pecado, sabe aquele pecado de estimação, aquela ferida, né? Jesus tocou naquela ferida ali, doeu. Aí a mulher já vai mudar de assunto. Aí ela vai dizer para Jesus: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela muda de assunto dizendo: nossos pais adoraram neste monte, vós dizei que é em Jerusalém onde se deve adorar. Ela está falando sobre o Monte Gerizim. Só que como os samaritanos não reconheciam o Antigo Testamento por completo, eles apenas reconheciam a Torá, apenas os 5 livros ali, iniciais da Bíblia, então eles não acompanharam Deus dizendo que era necessário construir um templo, né, pelas mãos de Salomão, não pelas mãos de Davi, mas pelas mãos de Salomão. E ela vai dizer: nossos pais adoravam no Monte Gerizim, vocês dizem que é em Jerusalém, né? Ela mudou de assunto. E aí Jesus vai dizer para ela: olha, mulher, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, né? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha só, no versículo 21, Jesus está falando: a hora vem em que não adoraremos a Deus apenas no templo. Jesus está dizendo: a hora vem. Quando ele fala da hora, ele está dizendo da hora dele, a hora que o Filho de Deus seria morto, né, naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados. Ele está dizendo: a hora vem, e agora é, né, que não vai ser no Monte Gerizim, não vai ser em Jerusalém. O véu do templo vai se rasgar e você vai ter acesso direto ao Pai, você vai ter acesso direto ao Senhor. Aleluia, você não vai precisar de sacerdote te representando diante de Deus, não. Você vai poder falar com Deus diretamente. É isso que Jesus está falando para ela. Jesus já está antecipando o cristianismo para ela. Olha só que maravilha, meus irmãos. E aí quando Jesus fala assim: nós adoramos o que sabemos e vocês adoram o que não sabeis, porque a salvação vem dos judeus, Jesus está dizendo: eu sou judeu e a salvação ela se origina pelos judeus, né? É de Abraão a semente que abençoará o mundo todo, né? É de Abraão que provém, aleluia, a salvação. Se origina dos judeus o cristianismo, né? Aleluia. E aí no 23 Jesus diz: mas a hora vem e agora é, ou seja, está chegando a hora, eu vou crucificado, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha que maravilha. Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito é o Espírito Santo que é necessário na sua vida. Porque quando Jesus subiu o assunto ao céu, depois de ser crucificado e passar 40 dias ainda, depois de ressuscitado aqui na terra, ele diz: eu vou para o céu, mas eu não vos deixarei órfãos, né? E aí ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, né? Então nós precisamos do Espírito Santo para adorar a Deus, porque nós não sabemos nem orar, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus.
E quando ele diz em espírito e em verdade, é que nós temos que ser espirituais, nós temos que ser pessoas verdadeiras, nós não podemos ser carnais, nós não podemos ser pessoas mentirosas, enganosas. Temos que andar em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, você tem que parar de pensar um pouco menos nas coisas da terra e pensar um pouco mais nas coisas do céu. Deixa um pouquinho as coisas de baixo, pensa mais um pouquinho nas coisas de cima, pensa um pouquinho mais na sua salvação, pensa um pouquinho mais no reino dos céus, pensa um pouquinho mais na Nova Jerusalém, pensa um pouquinho mais que Jesus Cristo vai voltar, pensa um pouquinho mais que a Bíblia vai se cumprir, você acreditando ou não acreditando nela, Jesus Cristo vai voltar. Você reconhecendo Jesus ou não reconhecendo Jesus, Jesus Cristo vai voltar. A igreja vai ser arrebatada. Nós devemos pensar nas coisas espirituais. A Bíblia não diz, buscai primeiro o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas? A gente está muito preocupado com as demais coisas, estamos se esquecendo das coisas espirituais. A palavra é clara, buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está buscando as coisas do reino de Deus, enquanto você está preocupado com a sua salvação e por consequência a salvação das outras pessoas, Jesus está trabalhando no seu casamento. Enquanto você se preocupa com as coisas de Deus, Jesus está trabalhando na sua família, está trabalhando no seu trabalho, está trabalhando acerca dos seus estudos. Você está preocupado com o seu futuro, com o dia de amanhã que pertence ao Senhor. Mas se hoje você se preocupar com as coisas de Deus, com as coisas do céu, Jesus cuida do amanhã para você, descansa nele. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher. O Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, né? O Espírito para nós hoje é o Espírito Santo, a verdade é o próprio Jesus, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos de Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem outro caminho de adorar a Deus, de ir em direção a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos. E aqui no versículo 24, está dizendo, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Que foi o que acabamos de comentar, né? Que também está escrito no 23. No 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha só que maravilha. Uma mulher samaritana. Os samaritanos, eles só liam Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Só que essa mulher é diferente. Por isso que era necessário Jesus passar por Samaria. Por isso que era necessário Jesus se encontrar com essa mulher. Porque ela era samaritana, mas ela não se deteve apenas em ler os 5 primeiros livros. Ela foi mais além, né? Apesar de Moisés também ter falado do Messias, aqui ela vai dizer claramente, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem, né? Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ou seja, a mulher samaritana está reconhecendo a promessa. Muitas das vezes, a gente que está dentro da igreja, a gente está esquecido que Jesus vai voltar, que Jesus está à porta, que é necessário que o evangelho seja pregado aos 4 cantos do mundo para que venha o fim. Às vezes nós estamos esquecidos, mas alguém que está de fora está atento. Essas guerras, rumores de guerra, fome, peste, filhos contra pai, reino contra reino, isso é o fim está próximo. Às vezes as pessoas de fora, como a mulher samaritana, estão mais apercebidas do que nós, porque os judeus não reconheceram Jesus. E ela já está dizendo que o Messias vem. Olha só que maravilha. E aqui no 26 está escrito assim, que Jesus vai se revelar para ela. Quando ela vai dizer que o Messias vem, que se chama o Cristo, Jesus vai dizer, eu sou, eu que falo contigo. Tem passagem na Bíblia que Jesus pergunta para as pessoas, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Só que aqui é diferente. Jesus está falando, eu o sou, eu que falo contigo. Para os judeus, Jesus pergunta, quem vocês acham que eu sou? Mas para a mulher samaritana, Jesus se revela para ela, fala, eu sou, é eu que falo contigo. E no versículo 27,
Vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estava falando com uma mulher. Lembra do que eu falei? Uma mulher na beira do poço, né? Sendo que os patriarcas conheceram suas mulheres no poço. Jesus no poço, meio-dia. Eles se maravilharam que estava falando com a mulher, ainda mais sendo samaritana, sendo que os samaritanos não tinham tratos com os judeus. E aí está dizendo aqui, ó, todavia nenhum perguntou, Senhor Jesus, o que o Senhor perguntou para ela, né? Por que o Senhor está falando com ela? Porque eles conheciam Jesus. O que Jesus dizia era regra. Aleluia. Eles tinham ouvidos atentos para a palavra de Jesus. Meus irmãos, aqui Jesus está usando o que não é, né? Aqui Jesus está falando com as coisas que não são para confundir as que são, né? Ele está falando com uma samaritana, sendo judeu. Meus irmãos, muitas das vezes o pastor diz algo e a gente fala, não, isso aí está errado, né? A gente parece que não tem confiança na palavra que o pastor levantou, porque no pastor que Deus levantou, porque toda autoridade é instituída por Deus. Aqui os discípulos, eles tinham tudo para questionar Jesus. Jesus falando com a mulher na beira do poço, sendo que Rabino não conversava com mulher no meio da rua, nem prolongava o assunto, né? Sabendo que a tradição judaica dizia que beira de poço não era lugar de homem ficar conversando com mulher, né? Porque a mulher de Jacó foi na beira do poço, que ele conheceu, a mulher de Moisés foi na beira do poço, que ele conheceu, a mulher de Isaac foi encontrada na beira do poço também por Eliezer. Eles tinham de tudo para questionar Jesus, mas não, eles não questionaram. E por que muitas das vezes a palavra vem e a gente quer questionar? Eu não aceito, não é assim. Ah, o Senhor disse dessa forma, mas eu penso dessa forma. Muitas das vezes a gente é desobediente à palavra de Deus, né? Prosseguindo aqui, meus irmãos. Aí a mulher deixou o cântaro dela e foi à cidade. Disse àqueles homens, venham e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Ou seja, Jesus falou da vida pessoal dela sem nem saber. E ela falou, rapaz, o senhor é profeta. Reconheça que tu és profeta. E olha que interessante, ela recebeu o evangelho e ela foi anunciar. Isso é o que acontece muitas das vezes com a gente, o contrário. Em vez da gente receber o evangelho e a gente emanar para as outras pessoas, em vez da gente deixar essa água que jorra para a vida eterna transbordar na nossa vida, a gente retém o nosso conhecimento, a gente está sendo evangelizado no culto de terça, quinta, sábado, domingo, nós estamos sendo evangelizados, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos nos consagrando, buscando o conhecimento do Senhor, só que a gente está segurando só para nós mesmos. Mas não, essa mulher, ela recebe o evangelho, ela já deixa o cântaro ali, né? Não está dizendo aqui que nem fala que Jesus bebeu água, ela já deixa o cântaro aqui, já vai falar, olha só, eu encontrei um profeta, e não seria porventura ele o Cristo, porque ele revelou minha vida pessoal sem eu dizer nada para ele, aleluia. Ela é evangelizada e ela já sai para evangelizar. O que demorou 3 anos na vida dos discípulos, para ela foi questão de um encontro. Primeiro Jesus disse para os discípulos, vinde, e depois que Jesus preparou eles, Jesus disse, ide. Só que com essa mulher foi mais rápido, Jesus evangelizou ela na mesma da hora, já foi evangelizar também. E os samaritanos vieram e reconheceram Jesus como Messias, reconheceram Jesus como o Salvador que viria, ainda que os judeus esperavam um outro, né? E aqui no versículo 39, meus irmãos, muitos dos samaritanos da cidade creram na palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, olha só. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Ela foi chamar os samaritanos, eles vieram ter com Jesus para vê-lo, para ouvi-lo, para aprenderem dele. Ainda falaram assim, Jesus, fica com nós. Jesus ficou mais 2 dias. Convida Jesus para a tua vida. Convida Jesus para ficar contigo. Diz para ele hoje, eu preciso do Senhor lá na minha família. Preciso do Senhor no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, nos meus estudos. Eu preciso do Senhor. Fica comigo, Jesus. E eu tenho certeza que Jesus não vai recusar. E ele vai ficar com você, assim como ele ficou aqui 2 dias junto com os samaritanos, que nem eram um povo da nacionalidade dele. E aí no 42, as pessoas vão dizer para a mulher samaritana, olha,
Já não é pelo que você diz para nós que nós acreditamos, porque nós mesmos, nós ouvimos e sabemos que esse verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Meus irmãos, olha que maravilha. A paz do Senhor, Fátima Daniel. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmã, sua vida, sua família, seus planos e projetos. É uma bênção ter aqui. Aqui está dizendo que eles agora já não acreditam mais em Jesus porque eles ouviram a mulher falar. Eles acreditam porque eles estão vendo, estão ouvindo, estão aprendendo de Jesus pessoalmente. E é assim na nossa vida também, meus irmãos. Nós não devemos conhecer Jesus Cristo só de ouvir falar, não. Ah, eu ouvi um louvor que fala. Ah, um testemunho ali que falou. Ah, uma pregação ali que falou. Aqui está dizendo que eles tiveram a experiência de conviver com Jesus Cristo. Nós também devemos ter as nossas próprias experiências com Deus. Não devemos conhecer Deus apenas de ouvir falar. Ah, fiquei sabendo de Jesus, vai passar o filme ali, né, da Semana da Paixão, da Crucificação. Não, nós temos que ter experiência real com Jesus Cristo. Agora, para finalizar, meus irmãos, eu vou voltar no mesmo ponto das coisas naturais e espirituais. Porque aqui no versículo 31, os discípulos chegaram com a comida. E aí, eles disseram para Jesus, come. Aí Jesus vai dizer para ele assim, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. E os discípulos questionaram, trouxe alguém porventura o que comer? Aí Jesus vai dizer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava na beira do poço, sentado, cansado, com sede, que pediu água, com fome porque os discípulos foram buscar comida. E Jesus está dizendo, as necessidades espirituais são maiores do que as nossas necessidades naturais. A necessidade espiritual é maior. E o que me intriga é o seguinte, se a gente lê o capítulo 3 de João, Jesus vai se encontrar com o doutor da lei e ele vai falar para o doutor da lei que é necessário nascer de novo. Jesus está dizendo das coisas espirituais. Você tem que se batizar, cara. Você tem que nascer de novo, você tem que abandonar o pecado, né? Você tem que receber o perdão. Só que o doutor da lei, o fariseu, vai dizer, mas como é que pode eu nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não tem como isso. Ou seja, Jesus falando das coisas espirituais para um fariseu e ele não entendeu. E isso eu compreendo. Aqui, meus irmãos, Jesus vai falar das coisas espirituais para uma mulher samaritana. E ela não vai entender. Ela vai dizer assim, eu quero dessa água que jorra para a vida eterna, que eu nunca mais vou ter sede. Que aí eu nem preciso vir no poço nesse horário de meio-dia mais, né? Me dá dessa água. Ou seja, ela também não entendeu. Ou seja, eu compreendo um fariseu não entender das coisas espirituais que Jesus está falando. Uma mulher samaritana não entender das coisas espirituais que Jesus está falando, eu também compreendo. Só que aqui está dizendo que os discípulos que andavam com ele todo dia não entenderam também. Ou seja, é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para o povo de Deus. Ou seja, as pessoas que não conhecem, eu compreendo. Mas agora você, servo de Deus, serva de Deus, Jesus está falando das coisas espirituais, se preocupa com as coisas de Deus, se preocupa com o reino, se preocupa com a minha obra, se preocupa com a pregação do evangelho, se preocupa com o reino, deixa as demais coisas que depois eu acrescento. Mas não, a gente está preocupado com as demais coisas. Olha, é necessário as demais coisas, mas se preocupa com o reino, que Jesus cuida das demais coisas. Não deixa o evangelho de lado, não deixa de fazer a sua parte, não deixa de fazer o possível para você ter um galardão na volta do Senhor Jesus Cristo. Pensa nas coisas espirituais, porque as coisas espirituais são a nossa maior necessidade. Jesus deixou bem claro aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mais importante que a comida que os discípulos trouxe era evangelizar, era pregar a palavra, era falar do reino, é fazer a obra do Senhor. Então, meus irmãos, que nós estejamos atentos, porque a palavra fala comigo e fala com você, que nós estejamos atentos à voz do Senhor, que nós venhamos se preocupar realmente com as coisas espirituais, né? Porque Jesus está às portas, né? Não importa que o evangelho seja pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. E principalmente com o avanço da tecnologia, o evangelho tem chegado.
tem chegado, e naquele grande dia ninguém vai se passar por inocente não, tá bom? Mas que Deus tenha falado no seu coração. Se 1% do que foi dito aqui falar contigo, o nome de Deus já vai ser glorificado, tá bom? Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. E eu agradeço pela atenção de todos vocês aqui, ó. Patrícia Correia, paz de Deus, irmã. Vantuir Souza, Vantuir, que saudade de você, rapaz. Vitor Hugo, Dona Márcia. Ô, glória, que Deus abençoe vocês, tá bom? Então encerra aqui o vídeo e que Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor.